o sol que mais brilha, o salvador da terra, o mensageiro. Não importa qual nome se dê à suposta entidade alienígena ou ao seu comando. O que não se pode negar é tamanha influência do denominado Comando Ashtar ou a entidade Ashtar-Sheran na sociedade. Nos próximos minutos lhe convido a ouvir os dois lados da moeda, e o farei da maneira mais imparcial que eu puder. Olá, sejam bem-vindos, aqui quem fala é o Wagner, e você está no canal Casos Ufológicos. Era 18 de julho de 1952, nos Estados Unidos, e lá estava George Van Tassel. O aposentado piloto de testes dedicava-se a realizar canalizações e a difundir os contatos psíquicos com entidades alienígenas. Em seus trabalhos, descrevia a chegada de um extraterrestre de pura energia e de nível superior. Em suas canalizações, revelava o nome de Sheran. E 6 anos se passaram, e em 1958, Herbert Victor Speer, um médium alemão e líder do movimento dos Irmãos Cósmicos, discografava sua obra de A Grande Missão Celeste de Ashtar-Sheran. A obra apresentava um líder da frota extraplanetária que pertenceria à Confederação Intergaláctica. Tudo isso faria parte de um projeto maior, chamado de A Grande Fraternidade Branca Universal. As descrições variam conforme a galáxia ou o planeta, mas o que é mais retratado é que Ashtar-Sheran teria o aspecto andrógeno, entre 1,90 m e 2,20 m de altura, cabelos longos, loiros ou brancos. Sua roupa seria formada por uma espécie de macacão, com botas de aspecto dourado, e no meio do peito um símbolo formado por 7 estrelas, e na sua cintura um tipo de cinto com uma pedra ou um objeto em alto relevo. O chamado alienígena do bem estaria a serviço de Sananda, que seria o próprio Jesus Cristo. Desse modo, seria o representante de civilizações extraplanetárias e comandante de uma frota de espaçonaves confederadas. A entidade é constituída por inúmeras formas de vida de diferentes civilizações e as mais variadas tipologias. Estes seres teriam decidido atuar no planeta Terra quando iniciaram os testes nucleares. Assim, o comandante enviaria mensagem aos terráqueos para que não houvesse o autoextermínio antes do período da transição. Esse seria o momento em que o planeta chegaria à sua dimensão superior, resgatando os seres humanos que estivessem preparados ou em perigo para uma nova oportunidade de recomeçar diante do cataclismo anunciado. Embora haja diversas menções sobre o planeta de Ashtar-Sheran, o que mais se propaga é sobre um planeta com o nome de Metária, de Alfa Centauro. Em 1950, alguns movimentos cósmicos foram criados em seu nome, como a Universidade do Conhecimento Universal de Van Tassel, o Programa de Familiarização Internacional de George Adamski, a Sociedade Aterius, de George King. Uma quantidade colossal de livros que abordam a missão de Sheran e suas naves de resgate são lançadas dia após dia na sociedade. Inúmeros supostos contatados se dizem representantes ou mensageiros de luz para o comando Ashtar-Sheran e outros membros da hierarquia espiritual na Terra. Mas existe um outro lado da moeda. O mito teria começado por Robert Short, também conhecido por Bill Rose, um editor de uma revista nos anos 50, a chamada Notícias Interplanetárias. Short ficou amigo de Van Tassel, com quem insistia em deixar as canalizações e as mensagens mais populares e mais comerciais, assim eles ficariam famosos. Mas Tassel não concordaria com os termos. Assim, o editor Short criaria sua versão de Ashtar-Sheran. Nasce então o Comando Ashtar, com o objetivo de preservar o trabalho de Tassel. Espalhou-se o fanatismo e misticismo em torno da figura clonada da suposta entidade interplanetária, transformando-o num filósofo metafísico. Inteligentemente, Short propagou que os escolhidos na Terra fariam parte de uma elite espiritual. Assim, existem basicamente 2 vertentes de informações sobre a situação do planeta, do ser humano e do provável futuro que nos aguarda, sendo que ambas são atribuídas à entidade intergaláctica. Ashtar se apresenta como um comandante de uma frota estelar, pronta para salvar e resgatar pessoas aqui no planeta, quando mesmo eles estiverem prestes à destruição total. Mas, e a famosa mensagem de Ashtar-Sheran, ouvida em rádios antigos, sem que ao menos eles estivessem ligados à tomada? No Brasil, o falecido radialista e repórter brasileiro Alexandre Candunco utilizou a imagem de Ashtar
já conhecida como espécie de protetor do planeta, para divulgar a famosa e mais conhecida mensagem de Ashtar, para chamar a atenção das pessoas para os problemas sociais e políticos do mundo. Foi assim que muitas pessoas passaram a captar e gravar tal mensagem em seus aparelhos e achavam ter recebido instruções do próprio Ashtar Sheran, relatando as mais variadas formas de gravação da mensagem, inclusive supostamente com aparelhos desligados. Depois de pouco tempo, e até os dias de hoje, são diversas as versões, acréscimos e cortes em comparação com a mensagem original, e a maneira gritante. Não se sabe ao certo quantas versões e conteúdos existem, mas que foram sobrepujados em cima do original transmitido por Kanduk. E para você, Ashtar Sheran seria um distúrbio psicótico de quem acredita, ou a verdade que você não quer ouvir? Deixe a sua opinião nos comentários, não esqueça o like para ajudar o canal, e esse é o canal Casos Ufológicos.